voltando com o perfil de hoje, conversando com Beth Goulart. Beth, literatura e teatro, duas coisas que te fascinam. E a ideia de juntar uma coisa a outra também te fascina, né? Com certeza, é um dos meus objetivos. Eu sempre quis fazer essa ponte entre teatro e literatura. Porque eu sempre fiquei pensando, puxa, literatura é uma coisa tão prazerosa, ler um livro abre tantos universos na cabeça da gente, tantas possibilidades, que eu sempre me questionei a possibilidade de trazer a leitura, que é uma experiência pessoal, para o teatro, que é uma experiência coletiva. Como é que a gente consegue trazer coletivamente esse prazer de descobrir uma história nova, contar uma história, ou desenvolver um personagem, ou falar sobre um determinado autor? E aí isso me levou, obviamente, a Clarice Lispector, que é uma ícone para mim, uma grande referência. Eu sou apaixonada pela Clarice desde meus 13 anos de idade. Ela foi sua companheira de adolescência. Com certeza. Te entendia como ninguém. Como ninguém, exatamente. Ela iniciou a nossa cumplicidade, nossa relação. E eu, através desse espetáculo, quis justamente trazer a presença da Clarice para que ela mesma pudesse se contar para o público. E se contar também através de 4 personagens da obra dela. Então, através daí, eu falei, puxa, eu acho que eu posso, de alguma forma, incentivar as pessoas a ler. Porque eu acho que é um hábito tão importante, tão fundamental na vida de cada pessoa, a leitura. Eu falei assim, puxa, através dessa mulher, dessa autora tão fascinante, tão potente, né, eu acho que eu vou trazer mais perto das pessoas a obra dela. E eu percebia que as pessoas tinham um certo... colocavam a Clarice num pedestal, assim, sacralizavam um pouco a Clarice. E ela mesma não se colocava e nem se impunha essa ideia. De forma nenhuma. Ao contrário. Ela era tímida, né? Mas timidez não é... ela queria, ela sempre quis chegar perto do público. Sempre buscou uma simplicidade, né? E eu sentia que o público tinha um público normal, achavam que precisava conhecer muito sobre Clarice para ler um livro de Clarice. E eu falei assim, eu acho que o teatro pode ajudar nisso. Se eu mostrar a mulher, o ser humano por mito, trás né? da autora, exatamente, mostrar a mulher por trás da autora, vai aproximar essa autora do público. E o público vai querer conhecer melhor a obra dela. Então, esse foi um dos objetivos. Claro que você me perguntou lá atrás da intuição e da racionalidade. Agora eu tenho essa racionalidade, mas tudo partiu da intuição. Tudo partiu do meu impulso, da minha paixão por ela, da minha vontade de fazer, da minha identificação, do meu processo criativo. Depois que a obra está pronta, é que você encontra uma série de conexões de conceito sobre o trabalho, que quando ele foi criado, não existia. Verdade. Né? Escrevo, porque encontro nisso um prazer que não sei traduzir. Não sou pretensiosa. Escrevo para mim, para sentir minha alma, falando, cantando, às vezes chorando. A única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. E você colocou muito bem que ela era uma pessoa que não queria esse lugar e as pessoas a colocavam meio como mito, tinham meio coisa de não vou ler a Clarice, vou ter que isso, vou ter que aquilo, não vou entender e tal. Isso te criou algum tipo de receio ou foi mais um desafio porque você estava trazendo ela para o palco? Foi totalmente um desafio. No processo todo, eu não tinha como ser diferente. A coisa veio de uma forma tão intensa e ela veio também no texto e veio também na concepção direcional que eu não tinha como eu dividir com uma outra pessoa. Eu estaria me traindo se eu pusesse uma outra pessoa para assinar a direção. Na verdade, só ia assinar a direção. Porque a concepção já estava feita por você. Eu ia fazer de qualquer jeito o que eu estava imaginando. Então eu falei, nossa, ela é tão pessoal naquilo que ela faz, ela está me pedindo essa pessoalidade. Ela está me pedindo assumir essa ousadia também na minha criação. No caso, na minha linguagem, que é o teatro. O que te chama mais atenção na obra da Clarice, que você achou que assim, isso tem que estar no teatro?
Eu acho que a capacidade de transformar as pessoas. A literatura da Clarice é uma literatura que leva a um processo de autoconhecimento tão profundo, faz as pessoas olharem para dentro delas mesmas. E acho que essa reflexão, esse autoconhecimento é fundamental para se transformar, né? Então, ela fez isso comigo. Então, eu queria, de alguma forma, propor isso ao público. O teatro tem uma liberdade muito bonita, né, naquele espaço em branco. Ele propõe que o público seja livre também, participe também da criação teatral. Porque a grande força da nossa arte não é só o que a gente faz no palco, mas é fundamentalmente o que as pessoas levam para casa ao saírem do teatro. É a força daquela emoção vivenciada naquele encontro de seres humanos ali, né? Aquele encontro vivo, aquela força viva que tem a palavra, que tem a imagem, que tem o som, aquela combinação de estímulos visuais, auditivos, cênicos. A pessoa é tocada sensorialmente por uma série de estímulos ao assistir um espetáculo, né? E quando ela sai mexida por aquilo, e aquilo fica trabalhando dentro dela. E é a capacidade que o teatro tem de propor a transformação, né? Por isso que a gente chega lá, né? Porque ele transforma, porque ele toca o humano das pessoas. Claro. As pessoas se identificam, ou as pessoas são a favor ou contra as ideias que estão sendo colocadas ali. E aí a coisa do de dentro e aí a fora, coisa, exatamente, toca. Verdade. Reflete. E nesse papel, e nessa função, digamos assim, a literatura é um prato cheio, né? É fundamental. É um prato cheio para o teatro, né? E poderia ser mais bem aproveitada, com não é? Com certeza, porque eu acho assim, um dos instrumentos fundamentais do teatro é a palavra. Sem dúvida. Não é? Então, a gente tem que ter uma boa palavra. Para você ter uma boa cena, você precisa de uma boa palavra. Você precisa de uma boa ação, você precisa de um bom personagem, você precisa de uma boa história. E a literatura é um manancial de todos esses elementos fundamentais para você desenvolver um espetáculo. Claro que você pode desenvolver um espetáculo sem palavra nenhuma, consegue lindamente. Né? Tem pessoas que têm o teatro gestual. Sim. A dança, Pina Bausch consegue isso de uma maneira maravilhosa, né? Mas se você tem uma boa palavra, se você tem uma palavra forte, a palavra é um instrumento. Se você tem a palavra, você tem um ótimo aliado, né? Nossa, fundamental para você chegar a um bom resultado. Com certeza. Né? Você já viajou com um espetáculo que se chama Simplesmente Clarice. Simplesmente eu, Clarice Lispector. Já foi assistida por mais de 800 mil pessoas. É um negócio assim, né? Nossa, é grandioso, né? Isso é uma coisa de estatura mesmo, de gente grande, né? De gente grande. Assim, que eu assumi. E você tem levado para públicos de interior, pessoas que às vezes nunca foram ao teatro. Todo tipo de público. Todo tipo de público. Como tem sido essa receptividade? Como é que está sendo essa experiência do que você percebe do público e para você, Beth, como atriz? É maravilhosa. Maravilhosa, porque assim, eu já ouvi depoimentos de pessoas dizendo que começaram a ler Clarice por causa do espetáculo. Se você ouvir isso, já é maravilhoso. Outras pessoas dizendo, eu comecei a ler mais depois do espetáculo. Outras pessoas dizendo assim, a primeira vez que eu vou ao teatro, voltarei. Você ouvir isso de pessoas, de alguma forma você contribuir para o hábito cultural de uma pessoa, é muito sério. Né? Eu acho que nós vivemos, no Brasil, fundamentalmente, uma crise séria de hábito cultural. Nós temos que alimentar o hábito cultural através da educação. E a formação de plateia. Formação de que plateia. A gente precisa lembrar que começar a ler, crianças precisam conhecer o teatro. Às vezes você não gosta de teatro, mas você já foi ao teatro? As pessoas não vão. Eu tenho uma frase que eu sempre digo quando eu vou fazer palestra sobre o projeto que eu faço de levar o teatro nas escolas. Eu sempre digo para as pessoas assim, como é que você pode gostar do que você não conhece? Exato. Você só pode dizer se gosta ou não gosta se você conhece. Se você não conhece, mas a gente tem o dever de apresentar. Exatamente. Né? Então, existe uma função muito grande. Eu me sinto como uma grande semeadora. Eu vou jogando as minhas sementes. E que você sabe que, como a história bíblica, muitas vezes você pode não ver essa colheita, mas ela vai chegará, acontecer. Ela vai acontecer. E a gente só colhe aquilo que planta, não é? Com certeza. Então eu sei que em qualquer palco que eu fui, levando o espetáculo, levando bons espetáculos, eu posso voltar, que o público vai retornar também. A Clarice que você queria, você conseguiu colocar no teatro? A Clarice que você queria mostrar? Olha, eu coloquei a minha Clarice.
né? E acho que cada um tem a sua Clarice, de certa forma. É uma autora que propõe múltiplos olhares. Cada um pode ter uma Clarice própria e gostar de um viés dessa Clarice. A minha Clarice é solar, por exemplo, é luminosa. Eu gosto do lado esperançoso da Clarice. Eu não nego o lado pesado dela, o lado deprimido, um lado forte, assim, né? Eu não nego, né? Você pode ter um lado profundo, mas não significa que você não consiga voar nas alturas, né? Claro. Então, eu não nego isso, respeito isso, mostro isso, mas eu prefiro o lado luminoso da Clarice. Então, eu coloco meu olhar sobre ela, né? E, de certa forma, eu também me coloco muito nessa Clarice. No espetáculo, existe um híbrido Clarice, Beth, muito forte. Corajoso. Não é à toa que chama simplesmente eu. Corajoso também. Clarice Lispector, poderia ser simplesmente eu, Beth. Corajoso também, porque eu coloco os meus valores ali. Eu também me coloco em cena, eu estou colocando a minha ótica. Mas esse é o bonito do negócio. Isso, exatamente. Essa pessoalidade mostra a força do artista. Isso, né? Exatamente. Pra você... Uma coisa linda que eu ouvi no meu processo de estudo, do Kazuo Ono, que ele diz assim, quanto mais pessoal a gente mais universal a gente se torna. Então, quer contar alguma coisa? Conte na sua esquina, aquilo que você viveu. Isso. Você vai atingir a humanidade. Então, a gente tem que ser quem é, né? Exatamente. Tem que ser quem então, Para você conceber essa peça, você foi a muitas fontes, correspondências, entrevistas, textos, né? Foi uma coisa assim, o elo da Clarice com essas coisas que ela mesma escrevia e tal. Você teve acesso a tudo isso? Você buscou essas entrevistas? Eu busquei. Foram 2 anos de pesquisa que eu fui atrás de todos esses elementos. Alguns livros editados, inclusive, né? Tem Queridas Amigas, que é dela... Caras, como é que é o título? Esqueci agora. Minhas Queridas, acho que é Minhas Queridas, que é a correspondência dela com as irmãs. Cartas Perto do Coração, correspondência dela com Fernando Sabino. Tem um livro maravilhoso de pesquisa que eu usei muito, que é Caderno de Literatura, do Instituto Moreira Salles, que é maravilhoso. Ali tem trechos de várias entrevistas. A entrevista que ela fez para o Museu da Imagem do Som, que é maravilhosa, que foi uma fonte incrível de pesquisa, onde eu peguei a maneira de falar da Clarice. Aquela última entrevista que ela deu na TV Cultura, que foi a única, inclusive, que tem a imagem. Tem imagem dela, sentada numa cadeirinha, falando. Foi a última entrevista dela. Então, tudo isso foi a fonte de pesquisa e os livros e algumas teses. Você sabe que a Clarice Lispector é a autora brasileira com mais teses de mestrado pelo mundo. Nossa! Então, o mundo inteiro estuda a Clarice. Então, eu li algumas, sabe? Eu fui fazendo a minha apreensão de todo esse material. Foi o que eu falei para você. Existe a parte técnica, que é você ler, estudar, mas existe a intuição que faz você apreender tudo isso que você leu, tudo isso que você assimilou. É como se eu me alimentasse de todo esse material, eu comi, degluti tudo isso e regurgitei uma outra coisa, né? Um processo de antropofagia. Eu me alimentei disso e saiu uma Clarice, que é uma mistura de todas essas informações, com muito de Clarice que eu tenho. E de todas as Clarices que ela mesma é. Exatamente. Também. Tem a Beth, né? A formatação Beth, que é você ali. Exatamente. E todas as Clarices que ela quis ser e que ela propõe também, que ela propõe. Né? Então, assim, eu coloquei meu corpo, as minhas emoções, meus sentimentos, minhas sensações a serviço de tudo isso que ela fala. Verdade. Né? Para atingir todas essas que ela todas essas mulheres que ela e você sabe dentro que de cada um. Você sabe que você, inclusive, fica fisicamente parecida com ela. Aliás, absurdamente parecida com ela. E não é só o estereótipo. A tua alma parece. Aí impressionante. Um trabalho de ator interessante, que todo ator é meio esponja, né? A gente, assim, meio que vai absorvendo, assim, as referências, aquilo que a gente olha, observa, né? Tanto que a gente passa pela rua, assim, a gente nunca passa impunemente. A gente olha, de repente, está olhando uma pessoa assim, nossa, aquela mulher deve ser tão sozinha. Você entra, assim, às vezes na postura física, na expressão facial, na postura das mãos, né? Existe vai uma servir linguagem para alguma coisa. Vai servir em algum momento. Aquelas imagens, tudo aquilo entra na gente, a gente vai
guardando essa informação, né? A gente é um computador vivo, né? Então todas as informações vêm. Então você vê um vídeo, de repente, naquele único imagem que tem dela e nas várias fotos que tem dela, você vai vendo posturas de mão, ritmo de respiração, como ela se porta na cadeira, como ela anda, como ela acende o cigarro. Tudo isso vai dando um ritmo da pessoa, vai dando uma maneira de ser, uma maneira de falar, uma maneira de sentir. E você vai construindo esse arquétipo, essa persona. É verdade. Né? Mas eu diria que você chegou... uma hora que ela Mas eu diria que você chegou a uma precisão quase absoluta. É fantástico, Eu fico feliz. Muito bacana mesmo. A supervisão é do Amir Haddad, não é isso? Isso. Ele te trouxe algum olhar diferente do que você propunha? Não, sabe o que ele fez? Ele me falou uma coisa muito linda. Quando eu chamei ele para fazer supervisão, ele falou assim, você sabe o que é supervisão? É assim, eu jamais terei o primeiro olhar. Meu olhar será sobre o seu olhar. A criação é sua, a direção é sua. Eu vou talvez questionar a sua direção, ou saber, ou dizer para você o que você está fazendo. Foi isso que ele fez. Em determinados momentos, então o que eu fiz? Eu montei o espetáculo, levantei o espetáculo, já estava pronto o espetáculo, aí eu mostrava para ele, uma vez por semana ele ia assistir. No primeiro mês eu levantei o espetáculo todo. Nesse segundo mês, que era a depuração do espetáculo, aí eu ia mostrando para ele. E aí ele ia assistindo, assim, às vezes ele me falava coisas fundamentais para eu entender o que estava acontecendo. Então, por exemplo, um dia ele me falou assim, você ainda não percebeu, eu estou vendo você aí angustiada, para mostrar a angústia dela, para o seu processo criativo, para falar disso, vendo você aí na sua solidão. Você não tem que buscar a solidão dela, a angústia dela. Quanto mais na sua solidão, na sua angústia você estiver, mais próximo você vai estar da angústia dela, da solidão dela. Mostre a sua angústia, a sua solidão, a sua fragilidade. É isso que toca a gente. Aí, aquilo foi uma chave para mim. Então, assim, ele não interferiu diretamente, mas subjetivamente ele me deu o entendimento do trabalho. O entendimento do que eu estava fazendo. Ele me deu aquilo que precisava para você. Então ele me deu sustentação para fazer aquilo que eu estava fazendo. E o Amir é um craque também, ele né? mestre, é um craque, né? Também mestre. Sou fãzoca do trabalho dele, já tive a oportunidade de entrevistá-lo. Beth, você está em cartaz aonde? Vamos falar. Teatro SESI, quinta, sexta e sábado, às 7h30 da noite. Tem inclusive uma exposição sobre Clarice Lispector no hall de entrada, chamado Entre Ela e Eu. E aí, esse eu é você, tá bom? E vale muito, muito a pena. Seu grande desafio como atriz é o quê? Chegar nesse ponto em que as pessoas esquecem que eu estou lá. Conseguir transformá-las de alguma forma. Acho que você está no caminho, hein? Acho que você está conseguindo, hein? Eu ouso te dizer, não sou especialista no assunto não, mas eu ouso te dizer que você está num bom caminho. Então, honrando aí a realeza de onde você veio, né? Eu acho que eu sirvo a transformação da humanidade. E tá deixando discípulos, né? Porque tem o João aí escrevendo lindamente. Sou fã do seu filho, já te falei isso, né? Que bom, chegamos no momento literário. Beth, o que você está lendo? Bom, eu atualmente já estou em processo de pesquisa de uma outra grande mulher, que vou trabalhar no teatro, que é uma outra grande diva, uma outra grande mulher importante para a cultura brasileira, chamada Dulcina de Moraes. Então é o livro Dulcina de Moraes e o Teatro do Seu Tempo, do Sérgio Viotti. Nossa, que era um grande autor, grande ator também, contemporâneo de Dulcina, trabalhou muito com ela. E tive a honra de trabalhar também com o Sérgio Viotti. E a sua mãe trabalhou com Dulcina? Sim, mamãe começou com Dulcina. Através da Dulcina. Eu acho que é uma homenagem também à minha mãe. Isso que eu ia te falar. Eu acho que, além de homenagear a Anissete, é uma justíssima homenagem à Dulcina, que foi uma das mulheres mais importantes que o teatro brasileiro teve e que precisa ter o seu lugar escrito, né, na memória. É uma honra a toda a ancestralidade dessas grandes mulheres do Ela teatro formou uma legião de gente que está aí dando show, né? Foi de uma família teatral também. Pois é. E a gente vai indicar Paternidade de A a Z. Ser pai é bom, mas ser pai é ainda melhor. Aqui, ó. Para quem está aí na... Ser um bom pai. Ser um bom pai é ainda melhor. Isso mesmo. Aqui, pra gente que está aí
nessa história de educar filhos, fica a dica. Beth, muitíssimo obrigada por ter você aqui. Querida, foi um privilégio, uma honra, uma alegria conversar com você. Você sabe que a sua mãe mora não só no meu coração, mas no coração do mundo. Você, seu pai, seu filho, é uma família encantadora. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Agora, para terminar o programa, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso vai para a Miradade, que falamos tão lindamente. Um homem de teatro, que vive de teatro e sai por aí semeando a beleza do teatro na humanidade de cada um de nós. E a sua indignação, vai para quê ou vai para quem? O governo, né? Precisamos transformar urgentemente a situação que estamos vivendo hoje. É uma crise ética que estamos vivendo agora e que precisa ser transformada urgentemente. É verdade. Beth, mas a esperança é uma característica da gente, não é? Graças a Ainda Deus. mais quem faz teatro. Com certeza. Querida, obrigadíssimo mais uma vez. Um beijo em todo mundo. Obrigada Muito por ter vindo. obrigada. Muito, muito sucesso para você. Eu Na que Clarice e nas próximas empreitadas. Assim seja. A você que nos assiste, super obrigado pela sua audiência, por também nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que nós veiculamos aqui na nossa programação. O perfil está no ar todas as segundas-feiras, às 23 horas, com reprises aos sábados, às 11 e domingo, às 19. Se você quiser falar com a gente, o nosso contato é perfil@tvalerj.tv. É sempre muito bom te escutar. Envie a sua sugestão para nós. Até o próximo programa. Obrigada.